Perfeito, Samuel, muito obrigado. Estamos no horário, vamos começando e o pessoal que vai chegando vai entrando. Lembrando que todas as aulas do Seminário da Vela Jovem estão sendo gravadas e colocadas no canal da Confederação para vocês poderem assistir novamente ou tirar alguma informação que não ficou clara. É sempre bom, tá? Então, o nome do Marco Aurélio Sá Ribeiro, presidente da CBVela, queria agradecer pessoalmente aqui ao Nelson Ilha. O Nelson, além de ser uma excelente pessoa, é um grande velejador e um grande profissional da vela. 7 Jogos Olímpicos. Meu avô é um fã grande dele. Meu avô, para quem não conhece, ele também foi juiz e tem muito respeito por ele, sempre me pergunta por ele. Então, até já passou as fronteiras, né? E queria agradecer realmente, Nelson, por teu tempo e teu trabalho e poder disponibilizar estas ferramentas para a nossa equipe de vela jovem e o pessoal da vela brasileira. Passo a palavra para você. Ok. Bom, boa noite a todos. Eu também quero agradecer à CBVela pelo convite, né? E essa oportunidade de poder bater um papo com vocês, especificamente sobre essas quatro regras, né? Foi uma encomenda, então a gente vai focar nisso. A dinâmica desse bate-papo hoje, para não ficar um negócio que eu fique aqui falando e vocês escutando, ou eventualmente nem escutando, dormindo aí por trás. Então, a minha ideia é a gente começar regra por regra, começar pela 16, depois a 17, depois a 18 e, por último, a 42, para seguir mais ou menos a ordem do livro. E quando a gente fizer, por exemplo, a regra 16, a gente já abrir para perguntas de eventuais casos que vocês tenham dúvidas ou que vocês passaram por alguma situação e a gente juntos vermos como a regra se aplica e se aquilo é pertinente ou não. Então, essa é mais ou menos a ideia de como eu estou pensando em fazer esse bate-papo. O Juan está, vamos dizer assim, aí encarregado de mais ou menos filtrar as perguntas e mais ou menos sinalizando aí a questão do tempo, porque a gente pode fazer de cada regra dessas aí falar bastante tempo. Então, a ideia é não se aprofundar muito, mas tirar as dúvidas que vocês eventualmente tenham para aproveitar ao máximo essa noite. Importante, Nelson, aproveitar para lembrar o pessoal que é a primeira aula que talvez estejam fazendo. A nossa modalidade pode escrever a pergunta pelo chat, se o microfone não funcionar, e se não, vocês ativam seu microfone e fazem a pergunta. Se no caso tiver 2 pessoas fazendo, peço a gentileza de dar o passo ao outro para começar, tá? Pode nos escrever por privado, tem no chat, é só colocar meu nome e me pode mandar uma mensagem por privado para fazer algum comentário ou para me falar, pô, eu gostaria de perguntar, que a gente vai ir passando isso para vocês, tá? Então, vamos para frente. Tá bem. Então, assim, para a gente entender o livro primeiro, para ver aonde a gente vai focar hoje, então a gente tem, primeiro, assim, em muitas regatas a gente não tem juiz na água, por isso que é importante cada um respeitar as regras. A parte 1 do livro, do livro de regras, as regras fundamentais estão justamente nessa parte 1, que é a segurança, navegação leal, aceitar as regras, pagar as penalidades, se diz se compete ou não usar drogas, não fazer opostas ou corrupção e código de disciplina. Então, essa é a parte 1 do livro, não é o que nós vamos ver hoje, né? Então, a gente vai adiante. Na parte 2, que é onde a gente vai entrar hoje, é quando os barcos se encontram, a gente tem a seção A, que é as regras. São 4 regrinhas na seção A: 10, 11, 12 e 13. Essa parte é talvez assim a parte mais fundamental
das regras que a gente tem que saber para poder se livrar, né, de não entrar em situações complicadas, mas sem elas não dá para fazer nada. Então, a 10, 11, 12 e 13, elas indicam quem tem obrigações quando os barcos se encontram. Então, assim, para a gente entender, a regra não fala de quem tem direito, ela fala de quem tem obrigação. Quase todo o nosso livro é escrito dessa forma. Então, a gente, quando olhar essas 4 regras, são só 4, né? A 10, 11, 12, 13, ali está explicando quem tem obrigação em cada situação quando os barcos se encontram. Nós não vamos entrar nessas regras agora, tá? A gente vai para a seção B, tá? Que que indica limitações ou principalmente dos barcos que tem que tem direito, tá? Então, restrições ou limitações. Hoje nós não vamos ver a 14 nem a 15, porque não está na encomenda, né? Mas também são 2 regras que tratam dos limites que o barco com direito tem. E a 16 e a 17, que nós vamos tratar hoje, são 2 regras que elas tratam de limitações do barco com direito. Então, assim, fazendo um resumo desse preâmbulo que eu estou passando para vocês, as regras 10, 11, 12, 13 indicam as obrigações, e que está na seção A, e a seção B é a parte que mostra quais as restrições que o barco que, vamos dizer assim, tem direito, passa a ter, então, também obrigações, tá? Através da seção B. Tá? Depois, na seção C, nós vamos ver a regra 18 apenas. Tá? Também indica quem tem obrigações nas marcas e obstáculos. Tá? Então, a seção C, que vai ser depois que a gente vai entrar só na regra 18. Seção D a gente não vai ver hoje, tá? Que são outras situações, principalmente voltando para largar, pagando penalidade, dando ré, tem uma série de detalhes, a gente não vai ver isso hoje. Então, disso que a gente falou, a gente vai ver a 16 e 17, que é a seção D. Vamos ver a 18, que está na seção C. E depois vamos também falar da parte 4 lá, especificamente da regra 42. Tá? Que ela está numa parte, nós estávamos falando da parte 1 e parte 2. Parte 1, regras fundamentais. Parte 2, quando os barcos se encontram. Vamos pular lá para a parte 4, que é outras regras de regata, que é quando a propulsão, e tem uma série de outras regras. Então, hoje o foco são nessas 3 sessões, especificamente nessas 4 regras que a gente escolheu para falar. Então, vamos começar. Para vocês, não precisam responder, mas qual regra foi infringida e qual barco vocês penalizariam? Vou passar de novo. Nota que vai estar alterando o rumo, alterando o rumo, alterando o rumo, alterando o rumo e outro. Eu sei que alguns penalizariam o barco que estava com a Moras a bombordo, mas a grande maioria penalizaria o barco que estava com a Moras a boreste, porque ele alterou o rumo e foi alterando o rumo
e esse barco não tinha mais espaço para se desviar. Na hora que houve o contato, ou na hora que houve o rumo de colisão, ele não tinha mais o que fazer. Se ele cambasse, batia; se ele arribasse, batia. Então, o que a regra 16 diz? Quando um barco com direito de passagem altera o seu rumo para dar... aqui fica escondido atrás para dar ao outro barco espaço. Vou pegar aqui. Quando um barco com direito de passagem altera o seu rumo, deve dar ao outro barco espaço para manter-se afastado. Então, o barco que montou a boia, depois que ele saiu da boia, ele continuava alterando o rumo, e essa é uma das infrações mais comuns da regra 16. Acontece bastante em várias classes e vamos dizer assim, é bem comum, e muito pouca gente se dá conta disso, que quando está alterando o rumo, tem que cuidar, porque se tu colocar o barco que tá se mantendo afastado até então, numa situação que ele não tem mais espaço para sair, então é você que estava com direito que, nesse momento, infringe a regra 16. Ok? Bom, a situação mais comum da regra 16 é quando o barco de sota-vento, que está o barco com direito, é atacado pelo barco de barla-vento. Então, ele tem direito de orçar até proa-vento. Ele é um barco de sota-vento, pela regra 11, e ele começa a alterar o rumo. Ele sempre tem que dar espaço para que o barco de barla-vento possa se manter afastado. Pode acontecer uma situação em que ele feche tanto a porta que esse barco não tem mais o que fazer, e se houver contato, ele pode eventualmente estar infringindo o 16. Então tem que ter cuidado, porque assim, num balanço de probabilidade ou de risco, vamos chamar assim, o barco que é o barco sota-vento nesse caso, enquanto ele não alterar o rumo, ele tem 100% de direito. No momento em que ele começar a alterar o rumo, ele começa, de alguma forma, a abrir mão desse 100%. Já começou, na hora que ele começa a alterar, ele o peso que ele tem vamos chamar assim, de direito, começa a cair e proteger um pouco o outro. Se esse movimento for um movimento brusco e que não dê espaço para o barco de barla-vento se manter afastado, esse direito vai passar quase que imediatamente para o outro barco, porque ele não teve espaço para se manter afastado. 16.2, eu não vou ler a regra, vocês conhecem, tá? Então, quando altera o rumo, deve dar espaço a quem tem que se afastar. Então, se no último momento, geralmente é um comprimento, o barco que vem com a Marisa Boreste, nesse caso, ele altera novamente, e esse barco que vinha com a Marisa Boreste, que está tentando se manter afastado, tem que fazer uma nova alteração invasiva, e não tem espaço, e houver um contato aqui, esse barco está infringindo a 16, se não houvesse espaço. Bom, daria para dar vários exemplos, tá, da 16, mas eu deixei assim para ver o que vocês têm de perguntas e de situações que eventualmente vocês gostariam de tirar dúvida, ou da gente fazer um bate-papo aqui sobre a regra 16 especificamente. Boa. Então, quem tiver dúvidas, eu sei que o Alexandre Espanto botou no chat, temos aí o Wilkinson, que está levantando a mão. Vamos, cada um, quem quiser, ativa seu microfone e faz a pergunta. Temos o Magno também.
Juan, posso fazer a pergunta? É bem simples. Pode, vai. Pode fazer. Boa tarde a todos. Então, eu sou muito novo nesse esporte, vela, né? Fiz um curso no IAT em 2010 e uma pergunta que eu quero fazer para vocês eu tenho, assim, como eu não sei nada, quase nada de regra de barco, né? Eu tenho aqui um livro que eu ganhei. Então, é um livro internacional da Sailing Federation. Então, as regras aqui é de 2009 a 2012. Esse livro, eu posso acompanhar as regras de hoje ou está atualizado para o novo livro de regra? Ou já está velho? Esse livro ele já está velho, é um livro que já não vale mais essas regras aí. Algumas até nem mudaram, mas não dá para se seguir esse livro antigo. Tá? Tá bem. Agora, no início do ano que vem, a gente já tem um novo livro. Então, no site da CBVela, tu consegue baixar e imprimir o livro atual, que é esse que tem validade até final de 2020. Então, é esse livro aqui. Você está para ver aí. E tem lá no site da CBVela. Depois o Juan ou talvez o Samuel possam botar o link no chat aí para te clicar em cima e fazer o download. Então, esse livro que eu te mostrei aqui é a última versão. Existe uma discussão bem grande aí com relação se a regra vai mudar em 1º de janeiro, como está previsto, ou se a regra iria até depois da Olimpíada, como é praxe, né? Mas a tendência é que o livro mude dia 1º de janeiro de 2021, independente dos Jogos Olímpicos, porque... Ok, né? Obrigado. Nada. Desculpa eu como, hein? Próxima pergunta aí, o Espanto Alexandre. Ok, Nelson, boa noite. Está me ouvindo? Sim, estou te ouvindo bem, Espanto, pode falar. Situação clássica de largada, o barco de sotavento com bastante espaço para o barco de barlavento, ele camba para diminuir o espaço. O barco de barlavento imediatamente começa a ribar para forçar ele a descambar. Qual é a visão do juiz nessa situação? O que vocês estão olhando? Qual o momento que o barco que cambou primeiro? É uma situação clássica, né? Então, como é que você vê isso? Aproveitando a sua pergunta, vamos imaginar que esse é o espaço que tem. Tem algumas classes que isso acontece direto, né? 49ers, Laser, Optimism. E o que normalmente se vê? Esse barco é o barco com direito, é o barco de sotavento, tá? Ele, até provento, ele é o barco, segue o barco com direito. No momento em que ele passa de provento, ele deixou de ser um barco com direito. A 15 aqui não se aplica, eu não vou entrar muito nas outras regras, mas aqui a 15 não se aplica porque isso aqui foi dado de graça para eles. Então, passou o provento até o momento em que ele chegar novamente em provento, ele está sem direito. Então, ele é um barco que está com todos os riscos. O outro barco, normalmente, o que ele faz, na hora que esse barco passou de provento, ele bota a proa para baixo. Isso é o que normalmente se vê. Então, todo o risco está nesse barco aqui. Tá, mas se você colocar um pouquinho mais para baixo, entendeu? Aqui, eu te diria que se eles fizeram a alteração ao mesmo tempo, eu não diria que a 16 se aplica e a 15, obviamente, que não, porque foi esse que deu, porque esse barco é que se meteu nessa situação aqui. E esse está fazendo isso o tempo. Nelson, bota o vermelho um pouquinho mais para baixo. Não sei se responde a tua pergunta. Eu não sei se você está me ouvindo.
Eu gostaria que só que você colocasse o vermelho um pouquinho mais para a sota e mais para baixo, entendeu? Tá. Não tanto, mas um pouquinho mais para a sota. Cria um pouquinho mais de espaço entre eles. Aí, isso. E o preto ou azul, não sei, mais de proa ao vento, entendeu? Certo. Aí o vermelho cambou. Perfeito. Aqui não tem dúvida que é regra 10, certo? Vem aqui, 10, 10, 10, 13, passou de proa ao vento, 13, ou seja, ele continua sem direito. Durante todo esse tempo aqui, tudo que esse barco fizer, ele obviamente que ele tem que controlar 16, porque se esse barco está vindo daqui, ele vai ter que dar espaço para que, se ele mudar o rumo, ele tem que dar espaço para que o outro câmbio. Falando da regra 16, sobre o aspecto da regra. É esse o ponto aí da 16 que eu queria que você me dissesse qual é a visão do juiz aí nesse momento, que isso acontece muito no laser, né? Se tem essa distância aqui e esse barco descer aqui, enquanto esse barco tem espaço para se manter afastado, ele não está infringindo a 16. O que acontece é que se esse barco aqui para o juiz que está aqui, dá a impressão de que ele, vamos dizer assim, ou vai passar por baixo, ou coisa, e esse barco fizer isso aqui, aí ele está infringindo a 16. Tá, ok. Deixa eu dar um comentário, Nelson. Pode falar, Bruno. Eu acho que a gente tem que chamar atenção aí. Acho que o grande ponto é quando o azul bota a proa no vermelho. Que enquanto não tem rumo de colisão, o vermelho não tem perigo nenhum. Não precisa se manter afastado, né? Agora, quando o azul bota a proa, ou começa a encurtar a distância, assim, às vezes pode ser até escorregando, assim, que aí você tem que ver se o vermelho realmente parou de cambar e está indo para o outro lado, né? Tá tentando se manter afastado, né? É que nesse momento aqui, o barco com direito ainda é esse aqui, mas ele está limitado porque ele botou a proa aqui. Então, nesse ele continua sendo o barco com direito, e se esse barco aqui tem espaço para se manter afastado, ele está certo, não fez nada errado. O limite dele vai ser no momento em que, se ele está aqui e já não tem mais espaço para o outro se manter afastado, aí ele está infringindo 16. E ainda tem mais outro ponto que acontece na prática, é o seguinte: às vezes o azul joga em cima para não dar espaço. Você está entendendo? Não tem espaço. Aí obriga o cara a cambar e aí em cima da hora o azul tira, não deixa bater para não infringir 16. Mas ele meio que... Mas isso eu acho que é legítimo, porque na verdade, quando esse barco que está aqui resolve passou de proa ao vento e está sem direito aqui, é legítimo que esse barco vá lá defender esse espaço aqui. É legítimo. Só que ele vai começar a infringir a 16, se ele não alterar de novo o rumo, ele não está infringindo a 16. Ele vai infringir se de repente ele infringir, não dá espaço para o outro se manter afastado. Não sei se faz sentido. Isso é normal, mas não nessas distâncias aqui. É normal. Nelson. Próximo. Tá. Vamos, mais uma pergunta da 16 e a gente continua avançando. Tinha alguém, acho, que queria perguntar? Eu gostaria, Bruno. Bruno, pode falar. E no caso, pegando quando a gente está parado na linha já proado ao vento e o barco passa por trás do barco e ele joga o barco tão rente ao barco que não dá espaço para a gente se defender ou se desvencilhar. Como é que qual é a visão do juiz nesse ponto? Aqui tem um espaço, esse barco está vindo de trás, o vento está 10. Aqui não tem compromisso, então, nesse caso aqui, esse barco é o barco que tem que se manter afastado pela 12. Estabelece o compromisso,
ele adquire direito pela 11, mas ele tem que dar espaço inicialmente, aí é a 15, não é a 16. Ele tem que dar espaço inicialmente para que esse barco se mantenha afastado. Então, no caso aqui, é a 15. O que pode acontecer, eventualmente, para valer a 16, é esse barco estabelecer um compromisso vindo para o sotavento. Inicialmente, esse barco tem espaço para se manter afastado. E ele começa a se manter afastado e esse joga e bate. Aí ele está ali infringindo a 16. Ele já deu espaço para o barco se manter afastado, ele reagiu com suas maneiras, e aí esse barco depois, no segundo momento, altera novamente e toca aqui. Esse barco não tem mais espaço, ou porque tem outro barco aqui, ou porque estava junto com a missão, ou seja lá o que for. Mas a princípio esse barco tem que se manter afastado, só que esse, quando altera o rumo, ele tem que dar espaço para que o outro possa se manter afastado. O Nelson, no caso, normalmente o barco que passa por trás, ele passa arribando por trás do barco e joga o barco, simplesmente ele passa rente ao leme e já sai orçando no limite, jogando o barco para cima. Nesse caso, ele está claramente infringindo a 15. Porque ele adquiriu o direito. Aqui, tá? Ele adquire direito quando ocorre o compromisso aqui, por ser barco de sotavento. E inicialmente ele tem que dar espaço para que o outro barco possa se manter afastado. É que ele não está dando. Então aí não é a 16, é a 15. Vamos dar uma olhada na diferença entre a 15 e a 16. A 15 é quando tu adquire o direito e inicialmente tu tem que dar espaço para o barco poder se manter afastado. A 16 tu já tinha o direito. Aí tu altera o rumo, então o teu direito fica limitado. Entende a diferença entre a 15 e a 16? A 15 tu adquiriu o direito. Não, um barco vindo de trás não tem direito. No momento que ele adquire o direito, a 15 liga, a 11 liga e a 15 liga, que é uma defesa para esse barco aqui. Agora, os dois barcos estão navegando já há um tempo. Esse é o barco com direito, esse é o barco sem direito. A 15 não está aqui mais em jogo. Estão navegando. Aí esse barco aqui resolve alterar o rumo. Ele tem que dar espaço para que o outro se mantenha afastado. Essa é a 16. Essa é a diferença entre um e outro. Ok? Ok, obrigado. Nada. Perfeito, Nelson. Temos uma pergunta do Guilherme Plentes, mas vamos deixar para depois, porque é sobre a interpretação da cambada no foil, e vamos continuando para a próxima regra, para a gente não ficar atrasado no nosso tempo. Tá. Eu acho que essa pergunta dele pode ser que seja também respondida pela 17. Exatamente. Então, pode ser que esse caso que ele esteja se referindo seja um caso que a gente pode resolver pela 17. Vamos ver. Vamos compartilhar a tela aqui. Apareceu aí? Sim. Vamos lá, 17. Mesmas amúrias, rumo correto. Então, essa é a famosa 17. Tá? Cabe ressaltar que eu vou falar um pouquinho de antes da partida. A 17, na regra, ela fala que o barco que estabelece o compromisso vindo para o sotavento, a menos de 2 comprimentos por sotavento aqui, se eles estabelecer o compromisso, a regra diz que ele não pode navegar acima do seu, o dele, rumo correto. Tá? Porém, na definição de rumo correto, lá nas definições, antes da partida não existe rumo correto. Então, a gente tem 2 situações. Antes da partida, que eu vou só comentar aqui rapidamente, e temos depois da partida, e aí nas várias situações. Então, antes da partida, se um barco estabelece compromisso vindo para o sotavento
Ele obviamente tem que observar a 15, ele vai botar o barco até para o vento, porque não tem rumo correto. Tá? Quando é que vai ter rumo correto? Na hora que der o tiro de partida. Se na hora que der o tiro de partida, ele estabeleceu o compromisso de ir para o sotavento, nesse momento, ele é obrigado a ir para o rumo de bolina coxada, que é o rumo correto para o contravento. Então, isso é antes da partida. O que acontece se a gente tiver o barco estabeleceu o compromisso, brigando lá pela boia de sotavento, estabeleceu o compromisso, conseguiu se meter aqui, com os dois de proa ao vento. E aí dá o tiro. Se esse barco for para o rumo de bolina coxada, ele não consegue montar a boia de sotavento. Ele arranca e põe para o vento aqui. Ele está ali infringindo a 17. O que vocês acham? Já vou dar a resposta. Não estaria infringindo, porque o rumo correto para ele nesse momento, para passar essa boia aqui, é botar para o vento. Faz parte do rumo correto dele, passar a boia, e aí sim ele vai para o rumo de bolina coxada. Certo? Então, isso é antes da partida. Você tem alguma pergunta que queiram fazer antes da partida? Senão a gente vai em frente. Alguma dúvida, pessoal? Senão a gente continua. Temos aqui no chat. Boa tarde, M. Costa. A linha imaginária de largada seria um limitador de espaço para o barco aproado ao vento, com proa rente, acho que seria frente, a linha imaginária a barlavento daquele que venha assumir compromisso tempo após, é a pergunta. Não sei se deu para se entender. Eu não sei. Na verdade, a linha imaginária é só para controlar a largada. Tem muita gente que acha que está aqui a barlavento e que ele não pode se manter afastado porque tem a linha imaginária. Não, ele é obrigado a se manter afastado, mesmo que ele escape. Então, ele tem que se manter afastado. Então, eu não sei se é essa a pergunta, mas a linha imaginária, se ele escapou, o cara vai anotar lá e vai ter que voltar. Então, não quer dizer que o fato dele passar a linha seja uma desculpa para ele não se manter afastado do barco de sotavento. Eu não sei se era essa a pergunta que ele fez, mas basicamente é isso. Avançamos, né, Nelson? Vamos na próxima. Sim. Bom, mesmas arrumaduras, rumo correto. Então, aí vou botar uma situação de través, para ficar mais fácil, que todo mundo acontece direto aí. Dizer que a boia está aqui embaixo. Nesse momento não importa muito. O barco vem de trás, mais orçado, e estabelece o compromisso a menos de 2 comprimentos laterais aqui, está dentro dos 2 comprimentos. Ele estabelece o compromisso vindo por sotavento, dentro do que a regra diz. Então, o que acontece? Nesse momento aqui, um pouquinho antes, era o barco sem direito, pela 12. Estabeleceu o compromisso, ele passa a ser o barco com direito pela 11. Então, o barco com direito é ele. Isso a gente não pode esquecer. Ele vem fazendo esse rumo correto. E esse outro barco que foi alcançado vem fazendo esse rumo correto. Obviamente ele vem mais rápido. O que acontece aqui?
Ele está mantendo o rumo correto dele. Esse barco aqui, pela 11, ele é obrigado a se manter afastado. A regra continua exatamente a mesma, 11. Qual é a limitação desse barco aqui? Esse barco não pode orçar mais que o seu rumo correto. E aí pode ser duas situações. Uma, ele realmente saiu orçando o cara, está infringindo a 17. Mas vamos sempre se lembrar que esse barco continua com a obrigação de se manter afastado. Não quer dizer que esse, ao infringir, dá qualquer direito para esse barco aqui. Não dá. Então, se ele resolver orçar, esse barco tem que se manter afastado e protestar. E aí, provavelmente, esse barco vai ser penalizado pela 17. Ou, se ele continuar indo, vai chegar um momento em que não tem dúvida que o rumo correto é ir para lá. Então, ele vai ter... Aí também, esse barco continua se mantendo afastado, protesta, e provavelmente esse barco aqui vai ser penalizado pela mesma regra, pela 17. Mas sempre o barco de barlavento tem que se manter afastado pela 11. Tá? Eu acho que é essa pergunta que... Quem é que tinha pedido, falado? O Guilherme Plentes, da prancha. Essa situação aqui quando não se aplica 17, quando o compromisso foi estabelecido pelo barco com direito, mas que estava obrigado pela regra 13 a se manter afastado. Então, essa é outra situação. Aí, geralmente, isso acontece no contravento. Vou pegar um aqui. Esse barco arriba para passar atrás. Esse tem direito de cambar, é o barco com direito, e ele pode escolher o que ele quer fazer, não importa, ele tem direito de cambar. Ele resolve cambar, e na hora que ele está passando para o vento, o compromisso, ou antes que ele chegue no rumo de bruna coxada, o compromisso se estabelece. Então, aí, nesse caso, a 17 não se aplica. É a mesma situação que esse barco tivesse chegado por barlavento. Tá? Então, esse barco aqui tem direito de orça até para o vento. Tá? E, mais ainda, esse barco não precisa observar 15, porque o direito foi dado de graça para ele. Não é o caso, nós vamos discutir agora aqui a 15, mas nessas circunstâncias aqui, ele não precisa dar inicialmente espaço para que o outro se mantenha afastado, porque ele abdicou do direito dele, ele era o barco com direito. No momento em que ele passou para o vento, ele deixou de ser o barco com direito, estabeleceu o compromisso por uma ação dele. Esse barco agora está com direito. Não sei se era essa a pergunta que o Plets queria fazer. Acho que sim, que era a sua pergunta. Temos aqui Adler que pergunta: Caro Nelson, supondo que essa situação não poupa perna de chegada, o barco ao varla está no limite da linha de chegada, o barco de sota pode ir mantendo o seu rumo e tirar o barco de varla da linha? Vamos ver. Chegada em popa ou chegada em contravento? Chegada em popa. Vamos botar duas situações aqui. Uma fora do círculo. Porque muda fora do círculo ou dentro do círculo. Se nós vamos falar da 17,
tá? Que esse barco estabeleceu o compromisso vindo por sotavento e o rumo correto dele está indo para fora do circo, vai chegar um momento aqui em que o rumo correto para ele é dar o jibe e ir para a linha. Esse barco pode começar a protestar, ele não vai conseguir dar o jibe antes, porque ele é um barco de barra-vento. Se ele der o jibe, ele vai ficar com a moras a bombar, então ele tem que protestar o barco quando ele achar que está chegando no leyline para a linha. E ele vai se tornar um interno aqui e o barco não pode levar ele mais do que seria o rumo correto para ele chegar lá. Eu não sei se respondi a pergunta dele, porque eu vou construindo aqui de acordo com o que eu entendo que ele está querendo perguntar. Não, tá ótimo, né? Assim. Faz sentido, sim. Tá. Podemos ir avançando. Ok. Outra coisa que também tem que se lembrar é que a regra 17 tem memória. E é muito fácil da gente esquecer de como é que foi estabelecido o compromisso. Tá? Então, por exemplo, nesse caso aqui, bem antes, vamos dizer lá, 10 barcos antes da boia, o barco amarelo estabeleceu o compromisso vindo por sotavento, tá? Do barco azul. Ele é o barco que está limitado, apesar de ser um barco com direito. Aqui na boia ele está limitado porque o barco azul tem que dar espaço para o barco azul montar a boia também, né? Aí ele está limitado pela 17, está limitado pela 18, eles passam a boia, tá? E quando eles passam a boia, depois que eles já passaram a boia, o barco amarelo joga para o vento. Então, aqui nesse momento, ele está ali infringindo a regra 17, porque ele está navegando acima do que seria o rumo correto para a próxima marca. Então, também tem que se lembrar como é que o compromisso foi estabelecido e não esquecer que se a 17, se não houver quebra do compromisso em nenhum momento, a regra continua valendo e esse barco pode estar infringindo. É a mesma coisa na largada também, né? Na largada não tem rumo correto. Porém, ela tem memória. A gente tem que se lembrar como é que se estabeleceu o compromisso, porque depois, quando der o tiro, se o barco não for para a bolina coxada e continuar de puro vento, ele está infringindo a 17. E aí, isso, quando se for para um protesto, a gente vai voltar lá para trás para ver como é que foi estabelecido o compromisso e se ele estava valendo a 17 ou não. Bom, de 17 era isso mais ou menos que eu tinha separado para mostrar para vocês e queria responder perguntas aí da 17, se vocês têm mais alguma. Senão a gente vai para 18, porque 18 pode ser bem longa também. Eu acho, Nelson, bom passar para 18 e qualquer coisa a gente abre para espaço de perguntas, da 17 inclusive. Okay. Tá bem. Então, a regra 18 se aplica junto a marcas. Aqui tá errado, é marcas. Se aplica entre barcos que podem deixar a marca pelo mesmo lado quando pelo menos um deles está na zona. Mas não se aplica nas marcas de partida, mas lembre-se, quando se aproxima para partir. Então, por exemplo, se a gente estiver lá navegando 3 minutos antes, 4 minutos antes, 2 minutos e meio antes, e a gente se aproxima da condição, a gente tem que dar água, porque aquilo ali é uma marca que a gente não está se aproximando para a partida. Então, tem essa vírgulazinha que não dá para esquecer. Mas quando a gente está se aproximando para partir, aí sim a regra 18 não se aplica.
assim como o cabo de âncora da marca de partida e barcos com amuras opostas no contravento. Bom, aí essa questão de não se aplicar para a largada, né? Tem vários desenhinhos aí que o barco de barlavento tem que manter afastado e não tem direito de entrar aqui no caso da largada. Tá? Tem várias situações aí. Outra exceção é com amuras opostas, então, mesmo que esse barco tenha entrado na zona, o barco azul, e seu interno, tem muita gente que confunde isso. O contravento, o barco azul entrou primeiro na zona, é o interno, mas com amuras opostas, a regra 18 não se aplica. Tá? Outra situação, os dois barcos entram com mesmas amuras, o barco azul entrou primeiro na zona, é o barco interno, tá? Teria direito ao espaço na marca, mas se ele tiver que passar de provento, ou seja, se ele tiver que cambar, ele perde o direito. Então, no momento em que ele passou a provento, a regra 18 se apaga, não se aplica mais, e aí entra 13, entra 10, aí toda a coisa muda o jogo aí nesse caso. Então, mesmo que eles tenham entrado com as mesmas amuras na zona, tem que montar a boia pelo mesmo lado, mas se um deles tiver que cambar, nesse momento se apaga a 18. O barco exterior deve conceder espaço ao interior. Aí o importante desse coisa é que aonde quando eles entraram na zona, quem era o interno e quem era o externo, se estava em compromisso. Tá? Então, se eles vão montar essa boia por aqui, o barco interno é o barco azul. Se eles vão montar essa boia nesse sentido, o barco interno é o vermelho. Tá? Então, o que a gente tem que botar foco e o que a gente tem que ter na cabeça sempre, quando a gente estiver numa situação, numa boia, é lembrar de três barcos antes. Que isso é o que mais importa depois, se houve um incidente. Né? Isso é uma outra coisa assim, que às vezes o pessoal fala assim, a testemunha ou o juiz viu. Normalmente o juiz, quando vê a situação já está aqui, que começou a gritaria aqui. Então, é difícil as testemunhas saberem exatamente quando entrou no círculo, sabe? Então, por isso que é importante vocês terem no mindset de vocês que vocês têm que marcar muito bem esse ponto aqui. E eu chamo de marcar e dizer assim, avisar para as testemunhas, não tem compromisso. Ou se tiver o barco vermelho, tem que montar por aqui, tem compromisso, chamar os outros barcos para serem testemunhas dessa situação. Porque depois, quando acontecer a situação, ninguém mais vai se lembrar desse ponto aqui. Que 3 barcos é bem difícil de lembrar, mas tem que lembrar que esse é o ponto-chave do negócio. É aí que vai resolver o problema. Tá? Então, a área ao redor de uma marca, o destaque cujo limite está de 3 comprimentos do casco do barco que esteja mais próximo dela. Então, se a gente tiver, por exemplo, 2 barcos de tamanhos diferentes, vou colocar aqui que um barco, seus 3 comprimentos desse barco aqui, que tem, vamos dizer que 50 pés, 45 metros. E essa distância aqui é de 3 vezes 45 metros. E lá vem um barquinho pequeno, que está longe da zona ainda, se aproximando da boia. Isso aqui é um topo raso de vento bem fraco. Esse barco aqui tocou a zona.
e ele vem bem devagarinho, e esse barco aqui vem mais rápido. Tá? O alinhamento de popa desse barco aqui, como você tem que montar essa boia, vou botar ao contrário aqui para ficar. Tem que montar por aqui. Então, a partir desse momento, tem que montar por aqui. Esse barco é o interno, mesmo que ele esteja longe, porque a zona é para o barco mais próximo da boia. Então, é esse barco que tocou a zona, ele que vai determinar quem está na zona ou não. Bom, se o barco interno é o barco com direito, e se não houvesse a marca, ele continuaria com direito, ele pode fazer a boia como se o externo não estivesse lá. Ou seja, ele pode fazer a boia de acordo com o seu rumo correto. Tá? Então, essa é a diferença de tu montar uma boia fazendo o teu rumo, tá? Os dois aqui. O teu rumo correto. Se esse barco não tivesse aqui, como é que tu ia montar essa boia para sair para lá? Muito provavelmente faria isso para colar na boia e sair lá. Então, o fato de tu seres o barco interno, se tu tirar a boia aqui, tu é um barco de solta-vento, vamos chamar assim, tu tem o direito de ser o barco de solta-vento e o barco interno. Então, tu pode fazer o teu rumo correto para montar a boia. Se fosse ao contrário, nesse caso, tem que montar por aqui, tu é o interno. Chegou na zona, tu tem direito a água na boia. Se tu tirar a boia, esse barco aqui tem direito de orçar, tu é o barco que tem que te manter afastado. Mas quando tem a boia, então tu tem direito só a espaço na marca. Tu tem o espaço suficiente para fazer a montagem. Não tem espaço nenhum para seguir o teu rumo correto na ausência desse outro barco aqui. Não sei se vocês estão conseguindo acompanhar mais ou menos aí. Só faz um ok aí. Então, essa que eu estava comentando aqui, diferença entre dar espaço e manter-se afastado. Na área dos 3 comprimentos, se estava em compromisso ao alcançar a área dos 3 comprimentos e for desfeito dentro, o barco que era exterior deve continuar concedendo espaço para o que era interno. Então, mesmo que o compromisso se desfaça lá dentro, ele tem que continuar dando água. Aqui tem algumas situações que eu já mostrei ali, o alinhamento de popa, que pega para mostrar se tem compromisso ou não. Barco safo de popa com direito, na verdade aqui como ele tocou a zona, mesmo sem direito, ele tocou a zona primeiro e não tem compromisso, esse barco não pode entrar aqui mesmo que ele esteja com a Amurus Arboreste. Essa é outra coisa que tem gente que acha que porque está com a Amurus Arboreste tem direito mesmo que não tenha compromisso. Não é verdade. Mesma coisa, sem compromisso, que é um pouco adiante. Aqui eu já comentei, quando desliga porque passou de proa o vento. No caso da montagem da boia, a 16 não se aplica para o barco que tem direito, mas só na montagem. Aí e no caso de dúvida, que eu acho que é bem importante isso aqui, tá? Se um barco estabeleceu ou se ele rompeu compromisso. Nós vamos falar no protesto aqui, tá? Então, esse barco aqui alega
que ele quebrou o compromisso. Quando tocou você. Tá? E esse aqui alega que não quebrou. Então, o que o juiz vai ver? O juiz vai ver como é que era a situação antes. Vai voltando vários quadros até para ver como é que era. Se antes eles estavam assim, e esse barco alega que estabeleceu o compromisso, nós vamos aceitar de que não estabeleceu o compromisso. Ou seja, nós vamos para o último ponto de certeza. Tá? E às vezes isso pode ser lá a montagem da outra boia anterior. Quem montou na frente? Né? Quando vocês fizeram o compromisso? Foi para cada um para um lado, andaram todo o tempo lado a lado. Ou seja, a gente vai voltando no tempo para estabelecer como esse compromisso se estabeleceu ou se ele quebrou, quando quebrou. Né? E a gente vai, na dúvida, a gente vai voltar para o último ponto de certeza. Tá? Então, vamos voltar para a situação que não tinha dúvida. Aqui tem um videozinho só para mostrar para vocês como é difícil a gente vendo lá. Né? Aqui a gente imagina que a gente tem a percepção que eles estão em compromisso, certo? Os dois barcos em compromisso. Estão se aproximando da boia. Aí desmanchou o compromisso. Tem compromisso novamente. E aí eu protesto. Então, normalmente, os juízes ou as testemunhas vão discutir exatamente se houve ou não a quebra desse compromisso, porque a gente imagina que tinha compromisso antes, eles vão os dois falar, e aí a grande discussão vai ser se quebrou ou não quebrou o compromisso. Aqui nós temos um vídeo que de alguma forma ajuda a ter uma ideia. Mas mesmo tendo o vídeo, eu tenho certeza que se a gente fizer uma enquete aí, vai dar os resultados variados aí, vai dar, uns vão achar que quebrou, outros que quebrou depois que entrou na zona, que não quebrou. Então, realmente, quando tem dúvida se rompeu ou não, volta para a situação anterior e acontece de montão isso aí. Bom, nesse caso aqui, não tem dúvida que esse barco não tem direito. Tá? Esse outro entrou na zona, na frente, e esse barco entrou safo de popa pelo alinhamento aqui. Tá? Mas tem que ter muito cuidado no fechar a porta. Acontece muitos incidentes. Às vezes é melhor deixar o cara entrar e protestar do que simplesmente fechar a porta. Às vezes fechar a porta pode sair caro, sabe? Então, caro em todos os sentidos. Caro no sentido financeiro e caro no sentido de que uma avaria pode acabar com a tua regata, se meter na confusão, sair engatado com o barco pode ser também complicado e acabar com a tua regata. Então, às vezes fechar a porta pode não ser uma boa ideia. Que eu vou mostrar para vocês um videozinho do Etio. Tá? A gente vê que aquele barco de balão azul ali está safo de popa. Tá? Entraram na zona. Tá, o barco de balão azul ainda continua lá, safo de popa, eles já estão praticamente na zona. That's sweet.
passar mais uma vez só para vocês verem que o barco estava safo de pouca, né? Na zona não tinha dúvida que o barco ele tinha que se manter afastado. Oh, that's sweet. Bom, indo adiante, então virando por davante junto à marca, tá? Então essa é uma regra também que já faz tempo que tem, né? Que é a questão de quando um barco resolve virar dentro do círculo de 3 comprimentos, ele tem essa regra que é específica e que torna a vida dele um pouquinho mais complicada. Por isso que é sempre bom cambar fora do círculo de 3 comprimentos, porque aí pelo menos a 18.3 não se aplica, só se aplica, obviamente, a 10, a 13 enquanto ele está cambando, a 15 quando ele terminou de completar a manobra e era isso. Então, mas a 18.3 ela é mais complicada, né? Porque ela bota mais um peso em cima do barco que cama lá dentro do círculo. Então, assim, o resumo é que quando o cara camba dentro do círculo, ele não pode fazer com que o outro barco que vinha armurado a boreste, já para montar a boia, navegue acima do rumo de Burina Cochada. Tá? Essa é a primeira parte da regra. Aí tem o caso aqui no Rio de Janeiro do Brasil 1, que tomou uma penalidade assim. Aí nesse vídeo aqui, não sei, você talvez enxergue muito pequeno, mas aqui vem o Brasil 1 com a Mores a bordo para montar a boia que está aqui. Ele está cambando aqui dentro do círculo. Os barcos estão se aproximando e aí o barco esse que vinha logo depois é obrigado a orçar, bota para o vento. Dizem que foi um carnaval, que não precisava e tal, mas aconteceu e com isso ele foi penalizado. E ele ia montar, acho que em segundo, e acabou que foi quase para a última aí com essa manobra. Então é mais ou menos isso aqui que aconteceu. Quando ambos cambam dentro do círculo, a 18.3 não se aplica. Então, se os dois cambam ao mesmo tempo dentro do círculo, a 18.3 não está valendo, mas a 18 sim. E a segunda parte da regra 18.3 diz que nem impedir que o barco estabeleça compromisso com sotavento. Então, se o Brasil 1, por exemplo, tivesse optado lá o que dava para passar e cambar da barra-vento aqui e deixar o outro montar a boia por dentro, ele estaria cumprindo com a 18.3 e perderia menos com certeza. Então é essa situação aqui, se ele passar para barlavento, deixa o outro entrar por sotavento e não estaria infringindo a regra 18.3. Bom, a 18.4 é a regra que limita o direito do barco interno com o direito de seguir até o clube, se fosse o caso. Se faz parte do rumo correto dele, tem que dar um jibe, ele é obrigado a dar o jibe na situação, vamos dizer assim, normal, né? Não pode se afastar muito da boia, tem que dar o jibe pela 18.4. Então, aqui nesse caso tem um exemplo, né? O barco é o barco interno com direito,
mas ele está limitado pela 18.4. Se não fosse a 18.4, ele poderia seguir velejando quanto ele quisesse, mas como tem a 18.4 aqui na marca e o rumo da próxima boia está para cá, ele é obrigado a dar o jibe. Aqui é um caso de infração a 18.4, tá? Mas sempre lembrando que o barco de barlavento tem que se manter afastado, ele não pode dar o jibe, a não ser que ele dê o jibe por trás. Mas ele não tem direito de dar o jibe porque ele é o barco a barlavento sem direito. Bom, isso que eu queria assim pontuar na questão da regra 18. E ouvir vocês, né? Porque fica esse silêncio aí, eu não sei nem se tem gente ainda aí. Então, tem gente sim. Né? Então fala aí, Juan. Não, então, vamos, eu acho muito bom. Regra 18 até foi uma coisa que a gente conversou para colocar nesta aula da Vela Jovem, porque desde Optimista até Vela Olímpica tem muita situação aqui. É uma regra 18.3 especialmente, que às vezes não rola tanto protesto, mas rola muita situação nas regatas. E sobretudo quem corre em Big Fleet tem essa situação e entra na dúvida de se arribar ou tentar colocar o barco aí quando tem uma fila muito grande. Vamos abrir o espaço para dúvidas. Aqui o Alexandre estava perguntando. Nelson, no Nacra, o barco da frente dá o jibe bem safo de proa e para com a vela direita. E aí vem o barco de trás com a vela esquerda a milhão. Tá, e isso tem a ver com a 18? Isso é próximo de uma marca ou no meio do ponto? Ele colocou sim, montando a boia. Montando a boia, ou seja, dentro do círculo. Sim, montando a boia deve ser dentro do círculo. Se esse barco, normalmente a gente fala de gate, tá? Se esse barco vai montar essa boia aqui, esse barco, mesmo que venha a milhão aqui, ele tem que dar espaço para que ele possa montar a boia, mesmo que seja devagar, e acontece muito no Nacra, no 49er. Na verdade, assim, nos barcos rápidos, a gente nota mais isso. E eu acho que é isso que o Espano está se referindo. A gente nota muito isso, mas acontece em qualquer classe. Acontece no Optimist, acontece no Laser também. Se esse barco resolver ir para lá, aí, obviamente, que esse barco aqui é o barco que está com direito e tem direito de fazer essa montagem dessa boia se ele quiser. De forma que seja passa no rumo correto que convém para ele. Se ele resolver vir montar essa boia aqui, ele tem que dar espaço para esse barco que está interno aqui até ficar óbvio que se esse barco resolver ir para lá, ele vai ter que passar atrás do outro. Não sei se respondeu aí a questão, não sei se era isso exatamente que ele queria perguntar. Ele está perguntando se for sem gate, sem portão. Tá? Montando por que lado? Acho que ainda ele não colocou. Pegar sem portão. Bombordo. Montando aqui, deixando por bombordo ou boreste? Bombordo. Você vai montar por bombordo, é assim. Isso acontece também com 470, acontece com todas as classes onde são rápidas e as diferenças de ângulos fazem muita diferença. Então, por exemplo, mesmo que esse barco venha lá do infinito, se esse barco aqui vem lento e ao momento que ele tocou aqui, ele está em compromisso com aquele barco lá, ele tem que dar
espaço para aquele barco montar, se ele vier rápido, 1 milhão, como diz o... Esse é o barco interno, é o barco que tem direito, e esse barco tem que se manter afastado, porque além de ser o barco interno, ele é o barco com direito, então ele pode fazer a manobra, pode inclusive fazer com que esse barco tenha que se manter afastado para... E quanto mais de baixo ele vier, mais ele pode se afastar aqui da boia para montar a boia bem próximo lá. Porque o rumo correto dele, na ausência desse outro barco, seria fazer isso aqui. E isso é um negócio que eu já vi muita gente boa, de alto nível, não entender isso. O barco disse, não, mas eu entrei na zona primeiro e o cara estava lá no infinito, nem via. Mas o infinito vai variar onde é que estava a polpa desse barco aqui, se inclui ele ou não. Faz sentido? Faz. Ele acrescentou isso é os dois em mesmas samuras, mas quando o da frente dá o jibe, ele para, mesmas samuras. Tá. Aqui não vai fazer nenhuma diferença a questão das amuras aqui, porque sendo assim, é a 10 se não tivesse a boia, e sendo assim, seria 11 se não tivesse a boia, e nos dois casos esse barco é o barco que está sem direito. Tá? Com a boia, ainda tu bota que esse barco é o interno e esse é o externo. Então ele continua sem direito. Como é que seria diferente isso? Vou aproveitar a pergunta dele para botar um molhozinho assim. Seria diferente se esse barco aqui entrou na zona salvo de proa, ou entrou assim. O alinhamento de polpa não pega o outro barco. Então ele é o barco que tocou a zona safo de proa. Então ele tem direito a montar essa boia aqui. E quando ele chegar aqui, ele põe proa na boia e para. E o outro vem lá a 1 milhão. Só que esse barco aí, nesse caso, ele não pode entrar, porque o que importa é aqui. É aqui nesse ponto aqui que ele estava fora. Então, por isso que eu digo, a gente sempre tem que botar toda a estratégia e todo o mindset, a forma como a gente vai falar numa audiência de protesto, é nesse ponto quando os barcos tocaram a zona. E aí, obviamente, que os juízes vão explorar ao máximo qual o ângulo que cada barco vinha, da onde vinha, como é que ele fez o polpa, foi para lá, foi para cá, e para fazer sentido essa história aqui. Respondeu? Ele colocou que essa era a pergunta dele e que o da frente deu o jibe e aí ficou em amuras opostas. Tá, essa aqui. Então o cara chega aqui, dá o jibe e fica com amuras opostas. Nesse caso, ele continua sendo o barco com direito, porque ele entrou na zona lá com direito, mesmo que ele fique com amuras a bombordo aqui dentro, ele é o barco que tem direito a espaço na marca. Então ele pode montar a marca aqui, o outro vai ter que vir de lá e vai ter que dar água para ele, porque na hora que eles entraram na zona, que o barco primeiro entrou na zona, não tinha compromisso. Certo? Perfeito. Ok. Nelson, já que estamos entrando na parte final, acho que podemos começar a falar um pouco da 42. Ok. Que é uma regra que a gente fica muito, os velejadores ficam muito apreensivos sobre esse tema, quando o juiz na água, e acho que às vezes falta só um pouco mais de diálogo, né, entre as partes. A gente tuvo o Blue falando da palestra o outro dia, e eu queria saber a tua opinião disso também, sobre o diálogo entre os velejadores e os juízes para poder
às vezes, entender as decisões, né? Bom, então eu vou fazer assim, vou falar um pouco genericamente e também falar um pouquinho de como é que os juízes enxergam, tá? E usam esse, vamos dizer assim, essa visão e essas interpretações, principalmente as interpretações, para tentar ser o mais standard possível. É muito difícil. Essa é a parte mais difícil, talvez, da regra 42, é a gente ter juízes de diferentes backgrounds, né? Juízes que vêm de experiências totalmente distintas, né? Alguns com pouca experiência de vela, né? Outros com mais experiência de vela, alguns com muita experiência numa classe e pouca experiência em outras classes. Aí daqui a pouco a pessoa se pula de uma classe para outra e tem que se adaptar, né? Então, cada classe tem a sua particularidade e também tem algumas classes que liberam a bomba, liberam algumas coisas, outras que não liberam. Então, tudo isso tem que estudar, tem que entender e tem que também trocar muita informação e muita ideia com os velejadores daquela classe. Então, eu admiro muito, por exemplo, o sistema que o Laser usa, de que todo dia de manhã tem uma reunião dos juízes com os coaches. Ali se troca muita informação. Ali se discute muito e os coaches os técnicos podem levar a visão do juiz para os velejadores e ir ajustando. Porque, obviamente, quanto mais alto nível a competição, mais o velejador vai para o limite. Mais ele veleja muito no limite. Então, óbvio que se um juiz também não tem experiência, ele vai enxergar que aquilo passou do limite, que chegou, e outro já para outro pode não acontecer. Então, eu diria assim, a regra está ali, as interpretações também. Mas tem o fator humano, né? Eu até na minha live esses tempos ali, que eu fiz esse mês, eu estava falando assim, a gente tem os princípios que a gente tem que seguir, mas tem o fator humano na história. E até 99, 2000, não existiu o apêndice P. Aliás, 2001, quando entrou o apêndice P. Então, era tudo com os velejadores. O juiz não ia para a água, sabe? Agora, quando botou o juiz na água, a coisa começa a ter um novo ingrediente aí. Porque aí é a tua percepção de dentro do barco e mais o que o juiz está enxergando. Então, assim, primeira observação com relação a isso. Quando botou o apêndice P, não tirou o direito do velejador protestar. E isso é uma coisa que parece que os velejadores não entenderam, porque ninguém mais protesta. Antigamente o cara protestava, levava uma testemunha, e aí não tinha pagar 700 nada. Era um julgamento na sala de protesto e era desclassificado. Hoje os velejadores terceirizaram isso. Se o juiz não viu, o cara vai até reclamar lá, pô, tu não viu que o fulano estava roubando e tal, mas ele poderia protestar. Ou pelo menos, no mínimo, botar uma pressão. Dizer, estou te protestando pela 42, tu tá bombando, tu tá balançando. Só isso já muda o jogo. Se é um velejador que vê que os outros estão exagerando e começar a gritar protesto, já muda o jogo. Já o pessoal que está ali no jogo, ao invés de entrar, vai começar a ter mais cuidado, né? Até, de uma certa forma, eu diria que isso seria o ideal. Aqui só para mostrar para vocês, aqui tem um resuminho do que é desses interpretações, né, que a gente usa, e aí tem todas as regras explicadas, o que é verde, o que é vermelho, né, em cada situação. Tem desde do básico, bombeada, rocking, Utin, sculling, né? Tranco, lemada, repetidos jaibes e cambadas, e as exceções.
Então tá assim, isso a gente tem e tá todo o tempo olhando e procurando aprender, porque surgem novas técnicas o tempo todo, né? Então é importante. Aí assim, as coisas mais básicas, né? É o bombeando, tá? O que o juiz de longe ele enxerga? Primeiro, é como é que a flotilha está se comportando e como é que quem é que está chamando a atenção ali daquele grupo, né? Então, isso aí eu posso botar qualquer velejador no barco de juiz e eu tenho certeza que ele vai enxergar a mesma coisa que qualquer juiz experiente enxerga. Qualquer um de vocês, tenho certeza que se pegarem um bote para cuidar da regra 42, vocês vão penalizar exatamente os mesmos barcos que qualquer juiz penaliza. Porque não tem dúvida, é muito fácil. Tu olha o quadro que a gente chama de Big Picture, que é a pintura geral, lá estão todos os barcos, daqui a pouco tem um que chama a atenção, teu olho é chamado para aquilo ali. Aí tu vai lá perto para olhar o que ele está fazendo, sabe? E aí tu analisa. Normalmente, quando tu vai perto, o cara para, sabe? E se tu te afasta e o barco começa de novo, já é um indício muito forte de que tem alguma coisa acontecendo por ali e pode ser que na próxima ele tome uma bandeira amarela e obviamente tu já vai saber por quê, tu já vai ter visto o que o cara está fazendo. Tá? Então, aqui nesse caso eu diria que tem indícios grandes de bombeada e rocking, né? Entrada e saída do corpo sem alterar o rumo. Tu pode ver que o barco segue reto e o barco está em pêndulo e com a vela flick, né, a valuma balançando. Aqui no contravento, esse videozinho aqui eu diria assim que é uma luz amarela, tá? Porque tá entre a trimada e reagir à rajada. Mas chama atenção também. O juiz já vai lá cuidar o que está acontecendo. Aqui eu quero mostrar para vocês os trancos, tá? No NACRA. Então, isso aqui é uma largada, e aí, vento bem fraco, e vocês vão ver aqui no meio, eu vou passar uma vez inteira, vocês olhem se vocês conseguem enxergar alguém dando tranco, depois a gente volta. Aqui, mais ou menos nessa área aqui, ó, no meio da linha, Oi, filho. opa, voltou para trás. Aqui, esse proeiro aqui, e depois atrás dele também se vê. Olha esse aqui, aquele lá. Então, isso é cada vez mais comum de a gente ver o tranco esse Normalmente, o juiz que está de bote aqui atrás é mais difícil de enxergar. Mas o ganho que o cara tem fazendo o ulting é impressionante.
Aqui a questão do fim, né? É o mesmo filmezinho aqueles que vocês viram. Se não tivesse a bandeira Oscar, então estaria infringindo tanto o rock quanto o bomba. Mas nesse caso aqui eles estavam com a bandeira Oscar, então liberados. Então, para ver como é efetivo, né? A bomba. Aqui também um videozinho, foi até o Espanto que mandou, do Crabbing, tá? Mas, olha o barco se movimentando para barlavento com a retranca empurrada ao contrário. Só que pela interpretação, diz que lemando para manter a vela aquartelada. E nesse caso aqui, nesse vídeo que o Espanto mandou, a gente vê que ele não está lemando para manter ele está com o leme puxado e parado. Então eu diria assim, ó, não estaria infringindo, tá, o crabbing. Porém, eu diria assim, a chance dele tomar uma bandeira numa linha de largada seria bem grande, porque o olho do juiz ia ser chamado para o barco correndo para barlavento, ele ia já olhar praticamente o final da ação, e como essa manobra, o crabbing, é uma manobra razoavelmente nova, eu diria que muito juiz ia embarcar nessa aí e ia penalizar. Isso é meu sentimento, assim, né? Apesar dele não ser uma infração aí, nesse caso. Então, gente, esses são os casos que eu separei para vocês. Aí tem assim as coisas mais simples, que é lemar na linha, né? Então, que tu pode, estando de provento, lemar até chegar a bolina coxada, tá? Depois, na regra, não diz que tu pode lemar para botar provento, só diz que tu pode lemar para chegar ao rumo de bolina coxada e aí caçar a vela e botar de novo provento. Não pode passar a cana do meio do barco quando estiver lemando. Não, a lemada não pode fazer propulsão do barco para frente, né? E tem algumas classes que alteram a regra 42, que eu me lembro assim agora, o 470, um dos mais antigos, o Ursulin, acho que o Ursulin talvez antes, Ursulin 470, 420, FIN, o 49er agora pode também lemar para manter a coisa desde que não propulsione o barco. 29er. Oi? 29er também. 29er também. E também pode bombar para inverter a tala, né, no NACRA. Então, assim, esse era o resumo mais ou menos que eu separei para a gente comentar aqui. E eu esperava mais interação, assim, mas o modelo também não dá muita chance para interação, então estou aberto aí para a gente responder mais algumas perguntas aí, se o Juan achar que é... Muito bom. Temos uma pergunta aqui, Nelson, que o Marcos Amaral, de Brasília, e ele trabalha com Optimis Brasil, ele pergunta se podemos ter uma cópia da planilha ou ficha que você mostrou. Que é essa das interpretações, sim, eu posso disponibilizar. Na verdade, esse trabalho aqui não é um trabalho oficial da World Sailing, tá? Mas é de um juiz que disponibilizou, e eu achei muito bem feito, porque aqui aparece basicamente vermelho e verde, né? O que pode e não pode, e o que é vermelho sempre, o que é amarelo, o que é verde. Então, eu posso passar para vocês depois, eu escaneio e passo para a CBVela e vocês distribuem. Está em inglês, tá? Não está em português, eu não fiz a tradução, mas já serve para uma boa base aí.
Muito bom. Temos uma pergunta do Espanto, que ele até a gente agradece pelo envio do vídeo. Ele pergunta, o famoso craving está na regra? E se não está, por que é proibido quando é feito com excesso de lemada? Bom, se o barco lema e empurra a quartela à vela e lema, está nas interpretações que não pode, na parte justamente das lemadas. Ela está inserida ali na parte das lemadas, que tem pouca coisa, tem só 5 interpretações, tá? E tem só 2 que pode, que é lemar para diminuir a velocidade do barco, tá? E o barco que está acima do rumo de provento, ele pode descer até ele pode até descer o rumo de pule na cochada, né? Desde que ele não, mesmo que ele ganhe velocidade. Então isso são as 2 coisas no sculling que estão permitidas. O resto está proibido. Muito bom. E a regra 42, sobre todo o tema do leme, a gente sabe que na classe Optimis é um problema, né? Infelizmente, a gurizada não se dá conta do movimento do leme e termina tomando muitas penalidades, sobretudo nos mundiais. Qual seria a tua recomendação, Nelson, para o pessoal do Optimis? Que o que você enxerga hoje que está virando um problema crônico na classe? O Optimist ele tem a característica justamente que o leme é muito grande e realmente uma lemada de Optimist ela propulsiona o barco. E além disso ainda o Optimist, quando a lemada ela é muito abrupta e passa do meio, o leme levanta um splash, ele chama muita atenção, sabe? Então, por ter uma área grande, uma alavanca grande também que o velejador consegue facilmente, não faz força porque tem uma alavanca grande, e o leme é muito fora d'água, tá? Então chama muita atenção. Bom, o que eu acho, assim, primeiro, que o velejador, se tomar uma bandeira, na primeira bandeira que ele tomar, ele procurar o juiz que deu a bandeira e pedir uma explicação. Não no sentido de afrontar ou de discutir, mas no sentido de ouvir o que é que ele fez de errado. Isso serve para qualquer classe, né? Na verdade, eu estou falando do Optimist, mas serve para qualquer classe. O fato de tu procurar o juiz e procurar entender o que aconteceu, isso também, de alguma forma, faz com que, primeiro, que o juiz vai ter que saber dar uma boa explicação e tu vai ver o que ele enxergou naquela penalidade. Também sugiro que, se tu tiver uma técnica que tu, de alguma forma, discorda da opinião do juiz, não é para afrontar nem coisa nenhuma, dizer assim, bom, mas se eu faço assim, aonde que eu estou infringindo a regra? Qual é a parte da regra que, ao fazer dessa forma, eu estou saindo do que é o que a regra determina ou que as interpretações dizem. Então, acho que isso traz credibilidade para o velejador. Isso o Robert fazia muito e faz, de falar com o juiz, sabe? De procurar o juiz e tentar entender o que aconteceu e usar aquilo para evitar de ir tão no limite, né? Também os técnicos, durante as reuniões, que muitas classes fazem reuniões, também entender como é que os juízes estão vendo cada situação, sabe? Porque, como eu falei antes, mesmo que seja, a gente está buscando sempre a padronização dos juízes, são seres humanos que entendem e têm experiências, têm vivências, têm
diferentes um do outro. Então, é quase impossível quando tu tem um outro elemento que é um juiz está fora do barco, está às vezes numa posição que não é exatamente a melhor e ele tem que tomar uma decisão. Então, acho que é importante essa comunicação, manter essa comunicação, tanto do técnico quanto do velejador, quando é oportuno para entender o que aconteceu. Boa, Nelson. Para ir finalizando, que a gente já estamos no tempo, eu que te queria fazer a seguinte pergunta. A gente disponibilizou estas aulas para a nossa vela jovem. E a gente sabe, e vocês também sabem, de que não todo mundo quer ser olímpico, e tem muita gente que gostaria, muito velejador jovem, talvez tenha interesse em ser juiz, né? E poder participar, como você fez, uma carreira super exitosa de 7 Jogos Olímpicos. Como seria o processo para esse velejador jovem se aproximar, começar a ser juiz, chegar a um campeonato nacional, logo um campeonato internacional e terminar no Jogo Olímpico? Como você, que passos você recomenda ou que mensagem você daria para esse atleta novo? Tá. Bom, eu diria assim, o primeiro que como juiz eu fui a 6 Olimpíadas. A 7ª foi a primeira que eu fui a Barcelona, eu não fui como juiz, eu tinha uma revista naquela época lá, que era a revista A Velejar. Então foi a primeira vez que eu fui numa Olimpíada, fui fazer cobertura para a revista. Então eu estava lá dentro, participando, pude acompanhar todos os jogos, mas como editor de revista e não como juiz. A partir de Atlanta, sim, eu tive a oportunidade de ir a todas até agora, né? Então, eu tive muita sorte também, eu já contei isso em outras oportunidades. Mas o que tem 2 caminhos que são paralelos e que se complementam para quem quer começar a aprender e entender como é que funciona a questão dos juízes. O primeiro é a questão das palestras e seminários que a CB Vela e os clubes eventualmente promovem. Tá? Então, a gente tem feito algumas palestras e alguns seminários, e geralmente essas palestras e seminários eles são o primeiro dia aberto. Por que o primeiro dia aberto? Para justamente os velejadores participarem. Então, nesse primeiro dia, a gente passa por todas as regras de regata. Então, que vai servir tanto para quem vai fazer um seminário de juízes, quanto quem quer só simplesmente relembrar as regras, ou aprender, ou trocar ideia. Né? A gente faz uma palestra, um seminário. Até a última que eu fiz no Veleiros, no final do ano passado, me chamou muito a atenção, porque a maioria dos que foram nesse primeiro dia aí, a grande maioria era velejadores. Nós tivemos quase 50 pessoas, e eram quase todos velejadores de várias classes, de Robin Cat, de Optimist, de Laser, de Oceano. Tivemos de todas as classes gente interessada em aprender ou discutir regras. E lá nós fizemos uma modalidade diferente. Eu não preparei PowerPoint nenhum, nem levei PowerPoint. A gente botou um quadro que nem esse aqui, a gente colocou uma câmera filmando o quadro mais de perto, porque tinha gente muito longe que não conseguia ver, então tinha um telão na metade. E aí a gente convidou que os velejadores viessem na frente e colocassem um caso que eles tinham dúvida. Então aí foi super dinâmico e legal, porque as pessoas vinham e diziam, me aconteceu isso assim, assim, de tudo que é regra. E aí colocavam a situação. E aí juntos, porque a gente pediu que trouxessem livros e o clube fez também um condensado, imprimiu assim meia folha, um condensado só da parte 1, 2 e 3, se não me engano, 1 e 2, e colocou ali para disposição. Então, juntos a gente disse assim, bom, pessoal, que regra vocês acham que se aplica aqui? Aí todo mundo ia no livro lá e dava pitaco. E a gente construía a solução e ainda assim, mas se fosse assim, como é que seria? Que regra? Então, se fosse assim, então esse barco teria direito. Se fosse assim, esse barco teria direito. Mas não era eu que estava dizendo para eles. Eles foram chegando à conclusão junto. Então, esse modelo é um modelo que é bacana de fazer e que dá para fazer
em qualquer nível no clube. Depois disso, logo depois, no outro dia, a gente começou o seminário de juízes e muitos dos que assistiram à palestra essa interativa de regras entraram no curso de juízes e nós tivemos 30 velejadores interessados fazendo o curso de juiz. Esse é um caminho. O outro caminho paralelo a esse e que se complementa é se oferecer ao clube, ao seu clube, como voluntário para julgar os protestos. Todos os clubes têm dificuldades e tem pouca gente abnegada que se oferece para julgar protesto. Então, se eu, mesmo sem experiência, chegar e dizer, olha, eu tenho interesse em ajudar nos protestos, quando tiver, vai ser lá uma comissão de 3 juízes experientes e um cara que é o aprendiz. Ele vai fazendo eventos e eu te diria assim, ó, os voluntários, eu tenho certeza que se eles são locais, nada impede deles serem chamados para participar de um campeonato importante que esteja acontecendo na sua cidade. Sabe? Então, se o clube sabe perfeitamente quem são os seus voluntários, ele vai fazer questão de que aqueles jovens, aqueles velejadores, aqueles interessados participem daquele evento de alto nível para ganhar experiência e para poder botar depois no currículo que participou, porque ele vai ser, quando se aplicar lá na frente, ele vai precisar ter vários eventos. Então, quanto antes ele começar a fazer esses eventos e ganhar experiência, melhor. Vai gravando isso, vai botando num caderno ou num site, ou seja lá onde for, o histórico, mesmo sem ser juiz, mas de voluntário, que quando chegar lá na frente para se aplicar, aquele background já está cumprido, já tem toda uma experiência. Então, são 2 caminhos. Um, o teórico, e o outro, o prático. Eu diria assim, fazer o prático não tem nenhum pré-requisito, só se apresentar no clube. Eu tenho certeza que qualquer clube do Brasil, se tiver voluntários, vai chamar, sabe? Tanto para ajudar na água, quanto para ajudar nos protestos. E aí vai marcando. Depois, quando tiver já um pouco de experiência, se inscreve num seminário e aí as coisas vão andando naturalmente num caminho que é esse aí. Muito bom, Nelson. Muito obrigado. A gente tem uma última pergunta, que já estamos um pouquinho excedidos do tempo. É do Gustavo, do Rio de Janeiro. Na montagem do contravento para o popa, no Nacra, se o barco da frente entrar safo no círculo e decidir dar já F7, mas fica parado, e o barco de trás chegar nele de vela esquerda, quem deve se manter afastado? Bom, muito provavelmente esse barco, para pegar esse aqui, ele vai ter que estar alterando o rumo. Tá? Eu diria assim, ó, esse barco, se depende muito de onde ele vai dar o jibe 7, mas se ele não terminou a manobra ainda, ele é o barco que tem direito. Tá? Esse barco aqui, o outro tem que se manter afastado, porque ele é o barco que montou safo na proa, ele tem direito de fazer toda a manobra aqui, e não importa aqui que ele deu o jibe, porque ele ainda é o barco interno aqui. Eles entraram com as mesmas amoras. Se ele se afastou, já é outra situação. Mas se ele está montando a boia, esse barco tem que deixar ele montar a boia. Perfeito. Pessoal, primeiramente agradecer, Nelson. A gente passou por algumas dificuldades de nossa internet e nossa plataforma, mas acredito que o conteúdo foi muito valioso, educativo. A gente agradece muito tua contribuição e tua ajuda. Lembrando que esta aula, para quem não conseguiu assistir ou entrou depois ou ficou com alguma dúvida, vai estar nos nossos canais da CB Vela no YouTube, assim como as outras aulas do Seminário da Vela Jovem. E queria, então, em nome do presidente da CB Vela, te agradecer, Nelson, pela tua participação e tua ajuda e tua contribuição.
Realmente, muito obrigado. E contamos com você para fazer uma nova aula daqui a pouquinho. Bom, eu que agradeço, então, tá? Boa noite a todos aí. E eu não sou muito chegado na tecnologia ainda, né? Apesar de ter conseguido colocar aí as coisas mais ou menos na tela, mas eu espero que eu gosto muito mais da interação, né? De trocar ideia e tal, do que ficar falando assim, né? Mas de qualquer forma, para mim foi uma experiência muito boa. E agradeço a atenção de todos. Eu sei que regra é uma área bastante árida, né? Assim, é difícil, mas eu vi que o pessoal aguentou bem, então quero agradecer e parabenizar a todos. Muito obrigado à CB Vela pelo convite e pela oportunidade. Boa noite a todos. Muito obrigado, Nelson. E com certeza a gente, se Deus quer e tudo sai certo, a gente em breve vamos a fazer presencial nossos encontros e também na água. Então, pessoal, muito obrigado. Boa noite, bom descanso e a gente se fala. Boa noite, pessoal.